Olá, meu nome é Lucas e seja bem-vindo a Pverso NP. Nesse vídeo falaremos sobre funções recursivas. Então, vamos começar pela definição. O que são funções recursivas? Funções recursivas são funções que chamam a si mesmas. Ou também, funções recursivas são funções que referem a si mesmas. E por fim, a definição que eu mais gosto, para entender funções recursivas, você primeiro precisa entender funções recursivas. Agora chega de piadinhas porque eu acho que eu te deixei confuso. Então vamos caracterizar uma função recursiva. Toda função recursiva apresenta um caso base e uma chamada recursiva. Para deixar isso mais claro para você, vou mostrar o exemplo clássico, a sequência de Fibonacci. Então, como que a gente resolveria a sequência de Fibonacci sem usar recursão? Aqui está o código para isso. A gente primeiro declara a lista que armazenará cada termo da sequência. Depois, a gente coloca os casos bases aqui. O termo 0 da sequência vale 0 e o primeiro termo vale 1. E a partir disso, a gente só vai iterando de 2 até o comprimento da sequência que a gente quiser. E a gente calcula aqui, o elemento atual é igual à soma dos anteriores. Agora vamos ver como ficaria isso com recursão. Com recursão, o programa ficaria da seguinte maneira. A gente declara uma lista de 70 posições inicialmente. Um detalhe importante é que essa lista poderia ter qualquer comprimento que a gente quisesse, mas nesse caso eu só vou colocar 70 posições. A gente declara uma variável n e lê esse n, que vai representar o enésimo termo da sequência que a gente quer. E depois é apenas necessário invocar a função recursiva fib. E essa função retorna um inteiro, que é especificado pelo tipo int colocado aqui. E aqui estão os casos base. Se x for igual a 0, eu retorno 0. E se x for igual a 1, eu retorno 1. E para os casos que não são base, a gente calcula eles da seguinte forma. Através da função recursiva de x menos 1 e x menos 2. A gente calcula primeiro o termo x menos 1 e depois o x menos 2 igual a tx a soma dos dois, retornando assim esse elemento. Isso ainda não deve estar claro na sua cabeça, então vou ilustrar como isso funciona na prática. Primeiro, vamos supor que a gente queira o quarto termo da sequência. Então, a gente vai invocar fib com n valendo 4. Como o 4 não é 0 nem 1, ele não é um caso base. Então, ele vai para esse caso aqui. E o valor de fib de 4 vai ser igual a fib de x menos 1, que é 3, mais fib de x menos 2, que é 2. O que eu anotei aqui. Porém, o programa não sabe quanto vale fib de 3 nem fib de 2. Então ele vai ter que calcular os valores retornados por essa função, executando elas. Para fib de 3, como 3 não é um caso base, como 3 não é 0 nem 1, ele vai para esse caso aqui. No qual fib de 3 é igual a fib de 2 mais fib de 1. Depois, como o programa não sabe quanto que é fib de 2 nem fib de 1, ele vai calcular cada um desses valores. Vamos começar por fib de 2. Fib de 2, como não é 0 nem 1, não é caso base. Então fib de 2 vai ser fib de 1 mais fib de 0. E agora finalmente chegamos nos casos base. Por quê? Para descobrir o valor de fib de 2, ele vai calcular o valor de fib de 1 e fib de 0, e ele vai finalmente chegar nos casos base. Pois quando fib de 0 é invocado, x é igual a 0, e portanto a função retorna a 0. E quando fib de 1 é invocado, x é igual a 1, portanto o programa retorna 1. E assim, a gente pode substituir o valor de fib de 2 aqui. E agora, para calcular o fib de 3, o programa finalmente sabe quanto que vale fib de 2. Mas para calcular fib de 3, ele precisa do fib de 1. E essa função vai ser invocada e vai retornar 1 também. E agora que a gente sabe o fib de 3, que o programa já calculou esse valor, ele finalmente volta para a declaração do fib de 4, que é fib de 3 mais fib de 2. Então a gente pode simplesmente substituir esses dois valores aqui. Fib de 2. E finalmente, temos que fib de 4. Como aqui, é fib de 1 mais fib de 0 mais fib de 1 mais fib de 1 mais fib de 0. E assim, o programa recursivamente vai calculando o valor de cada termo da sequência de Fibonacci. Agora, vamos para um exemplo prático. Estou aqui com o URI aberto e vamos resolver Fibonacci quantas chamadas. E ele nos pede o seguinte, para que, dado o número de casos de teste, a gente resolva cada um deles. E em cada caso de teste, a gente vai ter um número n, e que corresponde ao enésimo termo da sequência de Fibonacci. E a gente deve responder, para esse enésimo termo, quantas chamadas recursivas a gente tem que fazer e qual é esse enésimo termo da sequência. Da seguinte forma, fib desse enésimo termo corresponde ao número de chamadas e é igual ao termo da sequência de Fibonacci que a gente tem que calcular. Aqui no Atom, vou começar incluindo as bibliotecas padrão. Então, iostream, use namespace std e a função main. Eu leio número de casos de teste,
para cada caso de teste, int igual a t, né? T caso de teste, t é igual a 0, t tem que ser menor que tc, e t mais mais. A gente vai ter um número n, a gente lê esse número n, a gente chama a função para calcular o número de chamadas recursivas e depois a gente chama a função para calcular quem que é esse enésimo termo da sequência. E por fim, a gente mostra cout, daí fib, entre parênteses, fib de n. Eu uso vários menos para juntar as variáveis, então primeiro eu mostro o fib de n, depois o n, depois os parênteses, com igual já. Depois eu vou mostrar o número de chamadas, então int res1 é igual ao número de chamadas, e vai ter res2, que serve para calcular o termo da sequência. Depois disso, eu mostro o res1 aqui, tiro esse espaço para não dar erro. Depois, por fim, eu coloco o último sinal de igual, que é igual a, tem que colocar chamadas, né? Calls, que é igual a res2 e depois a gente pula a linha. E agora vamos escrever cada uma dessas funções. Vamos começar pela função fib, que a gente já sabe como fazer. Então, ela vai retornar o inteiro, por isso que eu coloco int, e depois, dado um parâmetro x, eu primeiro verifico se esse x é 0, e se ele for, eu retorno 0, o zerésimo termo é 0, e depois eu verifico se ele é 1. Se ele é 1, eu retorno 1. Para qualquer termo fora desses dois, eu vou igualar ele, eu vou retornar a fib de x menos 1 mais fib de x menos 2. Os quais serão calculados recursivamente até quando chegar nos casos base. E aí o resultado começa a inverter e cada uma das funções começa a ser respondidas. E para cada um deles eu vou calcular recursivamente, chegando nos casos base, depois voltando com os resultados de cada função, como já expliquei no início do vídeo. Agora que a gente tem a função fib, vamos para o número de chamadas. Então, int cal, dado um inteiro x, se esse x for menor ou igual a 1, isso é, se ele for 0 ou 1, ele não vai ter nenhuma chamada recursiva, como você pode ver aqui na figura. Fib de 0 não chama ninguém porque é 0, e fib de 1 também não chama ninguém porque é 1. Então, eu posso simplesmente retornar 0. E para qualquer caso, além desses, eu vou retornar 2 mais o número de casos de x menos 1 mais o número de casos de x menos 2. Isso é um pouco complicado de entender, mas você vai ver que é fácil. E toma como exemplo o fib de 4. O fib de 4 ele tem duas chamadas recursivas mais as chamadas recursivas de cada uma de suas chamadas recursivas. Então ele tem duas chamadas mais o número de chamadas recursivas do 3, que por sua vez tem 4 chamadas recursivas, mais o número de chamadas recursivas do 2, que tem duas chamadas recursivas. Então, fib de 4 tem duas chamadas, mais 4 mais 2, que resulta em 8 chamadas. E assim, testando, você vai ver que deu tudo certo. Para calcular o quinto termo da sequência de Fibonacci, a gente faz 14 chamadas, ele corresponde a 5. E para calcular o quarto termo da sequência de Fibonacci, a gente faz 8 chamadas, e esse termo corresponde ao número 3. Como você pode ver aqui, 14, 5, 8, 3. Porém, esse problema não é um problema apenas de recursão. Ele utiliza também técnicas de programação dinâmica, que serão faladas mais à frente no curso. Mas já para adiantar, esse problema precisa de uma otimização no nosso código. E vamos fazer isso salvando o resultado de cada função, ao invés de ter que calcular elas manualmente toda vez. Eu sei, deve estar meio confuso, mas eu vou tentar te explicar agora. Você vai ver aqui, fib de 4. Para calcular o quarto termo da sequência, eu preciso calcular o terceiro e depois calcular o segundo. Mas para calcular o terceiro termo, eu também preciso calcular o segundo. Daí, a programação dinâmica, ela nos dá a seguinte ideia.
Se eu preciso calcular o fib de 2, por exemplo, mais de uma vez, por que eu já não salvo ele numa lista? E essa é uma boa ideia que acaba deixando o nosso programa muito mais eficiente. Se você não entendeu essa parte, não tem problema. Você vai ver esse conteúdo mais à frente do curso. O importante é que você tenha entendido cada uma dessas funções recursivas. E agora eu vou implementar essa otimização, que só com ela a nossa solução é aceita se estourar o limite do juiz online. Então, realizando essa otimização, eu vou criar um array que guarda cada termo da sequência de Fibonacci. Então, vou chamar de afib, o array da sequência de Fibonacci. Vai ter 1010 posições. Qual que é o nosso limite aqui? É 39, então 1010 vai cuidar de boa. Além disso, eu vou guardar o número de chamadas de cada termo da sequência, necessárias para calcular cada termo da sequência. Eu vou dar um tamanho 100, vai. Esse aqui também 100. E agora, ao invés de retornar apenas esse valor, eu vou retornar esse valor igualando ele ao termo no índice x da lista afib. Então, retorne afib no índice x é igual a esse resultado. E assim eu vou estar guardando o xésimo termo da sequência de Fibonacci, não evitando os recálculos. Mas para evitar os recálculos, eu preciso utilizar esse resultado uma hora. Então eu coloco, se a fib for diferente de menos 1, eu retorno. Se o xésimo termo da sequência de Fibonacci já tiver sido calculado, ou seja, for de diferente de menos 1, eu retorno esse termo. E agora você não deve ter entendido esse menos 1. Esse menos 1 é usado para nos avisar se a gente já calculou esse termo. Então, vamos começar igualando todos os termos dessa lista a menos 1. A gente faz isso da seguinte maneira. A fib i tem que ser menor do que 100. A gente faz esse for aqui. E a gente fala que a fib, o elemento i da lista afib, é igual a menos 1. E o elemento i do array a, do array das chamadas, vai ser igual a menos 1. Só vou renomear isso aqui. E agora a gente faz a mesma coisa com a função das chamadas. Se ela já tiver sido calculada, ou seja, se o termo x da lista acals for diferente de menos 1, a gente retorna ele. Então, retorno acals x. E para salvar esse termo, a gente retorna o resultado dessa função, igualando esse resultado ao xésimo termo do array acals. Então, acals x é igual ao resultado dessa soma de recursões. Agora vamos testar novamente. 5, 14, 5, 8, 3. Só vamos dar um espaço aqui. E agora vamos enviar a nossa solução. Então, nossa solução foi aceita. Eu sei que essa aula pode ter sido muito confusa para você. Eu peço para que, no caso de você ter alguma dúvida, não hesite em perguntar nos comentários. Além disso, se você não tiver entendido essa parte da programação dinâmica, não tem problema. Ela realmente é muito avançada para o nível que a gente está agora. Então, se preocupe em entender apenas a recursão. Eu só fiz isso para otimizar a nossa solução o suficiente para a nossa solução ser aceita no URI. Então é isso, espero que tenha entendido o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até uma próxima.